Jesus. Queridos, temos vivido dias de transformação, de mudança, de despertamento espiritual, de avivamento. O que é avivamento? Avivamento é tornar mais vivo algo que de repente perdeu o brilho. E muitas vezes parece que a igreja tem perdido o seu brilho. Parece que muitas vezes o nosso cristianismo tem perdido o seu brilho. Por quê? Porque muitas vezes perdemos o propósito. Porque deixamos o propósito se perder na nossa vida. E muitas vezes, queridos, o propósito vem antes da bênção, vem antes do buscar para si. Existe um propósito grandioso de Deus para a nossa vida, que é servir. 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 A palavra de Deus diz que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele veio a este mundo, Ele se fez um de nós, Ele se fez um como nós. Ele nasceu com a mesma estrutura, com a mesma natureza humana que nós. E num corpo humano, Ele se fez servo. Eu vejo aqui, irmãos, um processo gradativo de humilhação. Primeiro, o fato de Jesus se tornar humano, porque Ele é Deus, sim ou não, irmãos? O que diz o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Imagina um ser inatentável, inalcançável, intocável em relação às mazelas da vida, em relação à morte, em relação ao sofrimento, mas aí ele se reduz a um ser humano. Isso para Deus já é se humilhar. Coloque-se no lugar de Deus. Eu sei que é um negócio meio difícil de fazer, mas pensa em tudo que você entende sobre Deus como um ser soberano, onisciente, onipresente, que está acima de tudo e de todos. Pensa você nessa posição que você está fazendo homem. Só que mesmo na forma humana, ele poderia ter sido um grande rei, cheio de riquezas, cheio das glórias da terra. Mas na condição de homem, ele se fez servo, se humilhou mais um pouco. E muitas vezes nós, irmãos que não somos nada, achamos que somos alguma coisa, e não queremos nos humilhar, não queremos servir, não queremos fazer aquilo que deveríamos fazer, e fazer, irmãos, com o coração disposto, com o coração alegre, com o coração animado. E eu olho aqui, irmãos, para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35, quando o apóstolo Paulo ele está lá falando com os anciãos em Éfeso, e ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou tem uma outra versão que diz assim: melhor é dar do que receber. Irmãos, se a gente procurar Jesus falando isso nos evangelhos, eu particularmente nunca achei. Você achou, pastor Enio? Eu acredito porque Paulo disse, né? E acredito por inferência. E acredito porque Jesus agiu assim, pelas atitudes de Jesus. Mas propriamente encontrar onde Jesus disse, eu particularmente não achei. Mas em toda a vida de Jesus, em toda a maneira de como ele tratou as pessoas, a gente observando a maneira como ele tratou os mais, vamos dizer assim, os mais carentes, os menos favorecidos, os marginalizados, a gente vê que a intenção dele sempre era dar. E quando eu olho para essa afirmação de Paulo aqui, que é o que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho sido muito impactado nesses dias com esse propósito da caravana missionária. Então hoje eu tive a oportunidade de ir numa rádio, nunca tinha dado uma entrevista numa rádio, mas surgiu essa situação, eu tive que ir lá, e aí você fica pensando: o que vão perguntar para mim? Você começa a se auto-perguntar, né? O que eles podem perguntar? O que será que eles vão querer saber, né, sobre o que é? E realmente, irmãos, muitas das coisas que eu pensei em casa ontem à noite,
E a linha, vamos dizer assim, da entrevista caminhou muito nessa direção. E eu pude falar ali sobre os propósitos dessa caravana em duas partes. Existe a parte denominacional da caravana, que é o propósito das FAMES de dinamizar, de fortalecer a visão de cooperativismo entre as igrejas batistas dos setores. Então a caravana ela tem esse propósito de levar às igrejas batistas a oportunidade de trabalharem juntas, de se ajudarem e se ajudando, cooperando umas com as outras, unindo forças, fazendo um trabalho muito mais relevante, fazendo um trabalho muito mais forte, muito mais impactante, no sentido de atender às necessidades das pessoas e, em atendendo às necessidades, revelar o amor de Cristo de forma prática. Porque, irmãos, o amor de Cristo ele é prático. O amor de Cristo não é um sentimento bonito, ele é uma ação prática no sentido de suprir a necessidade do outro. E esse é o objetivo da caravana: mobilizar, levar as igrejas batistas a cooperarem juntas umas com as outras na visão missionária, na visão do reino, da expansão do reino. Mas o propósito mais relevante é mostrar à comunidade, aos perdidos, à sociedade que está em torno da igreja, que o amor de Cristo pela vida dessas pessoas é real, que o amor de Cristo ele é real, ele é verdadeiro, e através da ação comunitária conjunta da igreja, esse amor ele se manifesta de forma prática, através da atitude de cada crente que disponibiliza aí o seu dia, o seu tempo, a sua vocação profissional, os seus recursos financeiros, para atender a necessidade dos mais carentes. E quando o apóstolo Paulo ele fala isso na igreja, está dizendo: é importante que nós cuidemos dos enfermos, é importante que a gente olhe para essas pessoas com atenção, é importante que a gente olhe para o enfermo. E aqui eu pego a figura do enfermo e abro essa figura em outras figuras. Eu vejo que o enfermo aqui ele representa também a viúva, o órfão. O enfermo aqui representa o pobre, o necessitado, o carente, trazendo para os nossos dias o drogado, o viciado no álcool, nas drogas. E quando nós saímos para evangelizar no sábado passado, Nicole estava, Sebastião, a gente foi nos lugares meio pesadinhos, né? A gente encontrou gente com vodka na mão, né? Assim, eu não sei, pelo menos aquelas pessoas não reagiram de maneira, vamos dizer assim, rejeitando a gente. Elas ouviram, elas atenderam o chamado, mas são pessoas que estão hoje nas garras de Satanás pelo vício do álcool. Plena 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a pessoa com uma garrafa de pinga se acabando, e se acabando mesmo, irmãos. E aí a gente olha com o olhar de Jesus, como Jesus olha para essa vida, como que Jesus vê essa vida que está nessa situação. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Eu vejo assim que uma vida que entende que melhor coisa é dar do que receber, é uma vida que se torna relevante para o reino de Deus, porque é uma vida, primeiro, é uma vida motivada pelo amor. Amém, igreja? É uma vida motivada pelo amor. Irmãos, o amor é o cerne, é a coluna principal da fé cristã. Se você olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, quando Jesus está conversando com os religiosos, ele diz para eles assim, que a lei se resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. É como se Deus estivesse ensinando ali a todos que o que Deus faz, Ele faz em torno do propósito do amor. Aí você vai lá para o Evangelho de João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, e João ele faz uma pergunta. Ele diz assim: aquele que tiver bens no mundo, vendo o seu irmão necessitado, e não se compadecer dele, como permanece nessa pessoa o amor de Deus? Vou repetir: aquele que tem bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado,
Tem outras versões que dizem assim: lhe cerrar as entranhas, ou lhe fechar o coração, ou não se compadecer dele. Como permanece nessa pessoa o amor de Deus? Isso é um confronto para nós. Então, o amor é algo que se manifesta de várias maneiras, e uma das maneiras impactantes da manifestação do amor é o ato de dar, sem querer receber nada em troca. É o ato de doar, é o ato de dar. Quem ama, naturalmente, doa ou dá daquilo que tem, para suprir a necessidade de quem ama. Então nós precisamos entender que quem entende que melhor é dar do que receber, é uma pessoa que se move em amor, e o amor, como mola propulsora, coloca no seu coração a disposição de dar daquilo que tem. Então quem ama, dá. Quem ama, doa, para suprir a necessidade de quem é amado. E a Bíblia nos mostra isso claramente, irmãos. Se você abre o Evangelho de João lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que Ele deu, irmãos? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Deus deu. O que Ele deu? O seu Filho unigênito, o único da espécie. Não existe outro. Ele deu esse Filho em sacrifício, por amor a você, por amor a mim, por amor a esta igreja, por amor a toda a humanidade, em todas as gerações. Quem ama, dá, para demonstrar esse amor. Quando você vai lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, você vê ali Eucana, e diz que Eucana, ele dava para Ana uma porção dobrada, porque ele o que, irmãos? Amava aquela mulher. Embora aquela mulher fosse estéril, embora aquela mulher aparentemente não estivesse dando a ele o que ele esperava que ela pudesse dar, porque uma mulher naquela época, o que era esperado dela? Que ela desse filhos, e filhos homens, de preferência os filhos homens. Mas ela não estava conseguindo dar, ela não estava conseguindo produzir o que era esperado, mas ela era amada, e quem a amava dava a ela uma porção dobrada, uma porção especial, para demonstrar o que? O seu amor. Jesus, ele disse assim aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele está falando da videira, ele a videira verdadeira, os discípulos os ramos, nós estamos aqui os ramos. E dentro desse capítulo ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar o que? A sua vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele está dizendo que quem ama com amor de amigo, tem a disposição de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, irmãos, ele deu daquilo que era precioso para as pessoas. Vou perguntar para os irmãos: Jesus deu atenção para as pessoas? Sim ou não, Victor? Às vezes é importante uma pessoa receber atenção. Às vezes é uma coisa tão simples, né, irmãos? Atenção. Será que muitas vezes dentro de casa um filho, para ele é importante receber a atenção de um pai? Sim ou não? Receber a atenção da mãe? Será que muitas vezes para um pai ou para uma mãe não é importante receber a atenção de um filho? E Jesus, ele deu atenção às crianças. As crianças não podia, não, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus deu atenção às pessoas que eram desprovidas de atenção. E isso, irmãos, trazia não só cura física, mas cura emocional. Jesus deu atenção à prostituta. Jesus deu atenção à mulher adúltera. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus deu atenção para ela, conversou com ela.
mostrou para ela o que era viver uma vida correta diante de Deus. No momento em que iam apedrejá-la, Jesus disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Todo mundo era pecador, as pedras foram caindo, e aquela mulher ficou só com Jesus. E Jesus deu atenção para ela. Jesus disse: cadê os seus acusadores, mulher? E ele, naquele momento, ele disse para ela: eu também não te condeno, porém vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha só, irmãos, Jesus deu a ela atenção, Jesus deu a ela um conselho que manteria ela em pé, que manteria ela longe do pecado. Jesus deu a ela o que ela precisava. Quem ama dá para as pessoas o que elas precisam. Quem ama dá compreensão a quem precisa ser compreendido, amém? Quem ama dá suporte a quem precisa ser suportado. Quem ama dá do que tem e dá do que é, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que o amor é a própria essência de Deus. Na primeira carta de João, não lembro agora, não anotei aqui o capítulo, o versículo, mas ele diz assim: que Deus é amor. Deus é amor. Então a essência de Deus é o amor. Deus é amor. E o amor é a essência da nossa vida. Nós só podemos ser plenamente felizes quando verdadeiramente vivemos em amor, porque é somente em amor que nós podemos compreender na profundidade, ou da maneira mais profunda possível, o nosso senso de utilidade para as pessoas, para Deus, para aqueles a quem nós amamos. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele nos liberta daquela busca egoísta de querer só para si, de amontoar só para si, de querer guardar somente para si próprio. Tanto é que lá em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo faz aquela ode ao amor, aquela exaltação ao amor, dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, nada seria. E ele vai falando, ele vai fazendo todas aquelas comparações, e mostrando que as atitudes mais, vamos dizer assim, mais absurdas em termos de bondade, de espiritualidade, se tornam vazias quando são desprovidas de amor. Só que ele diz assim: o amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Mas por que muitas vezes nós como crentes estamos sendo egoístas? Por que nós como crentes muitas vezes não conseguimos mais achar tempo para servir? Não conseguimos mais achar tempo para fazer da nossa vida um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento na vida de alguém. Irmãos, eu só consigo ter uma resposta para isso. O amor na vida de muitos crentes tem se esfriado. O amor na vida de muitos crentes tem diminuído. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida, irmãos. Existe uma igreja lá no Apocalipse, que o Senhor vai falando com ela e diz assim: eis que tenho contra ti que deixares o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Volta a ser como você era antes. É isso que o Senhor está dizendo. Volta a ser aquela pessoa que amava fervorosamente a mim, o meu reino, a minha obra, os meus propósitos. Resgata novamente dentro de você aquele fervor do amor que você perdeu. Quantos crentes estão perdendo o primeiro amor? Irmãos, o amor, ele não se realiza com a satisfação própria. O amor, ele se realiza com a realização do outro, com a satisfação que ele pode produzir na vida do outro. Então quem ama não tem problema com essa situação de dar, de doar, daquilo que tem, daquilo que possui, do seu tempo, dos seus dons, do seu serviço, do seu talento. Por quê? Porque ama. Então quem ama se doa, quem ama entrega. O amor nos leva a agir dessa maneira.
Nós precisamos avaliar o quanto de amor está fluindo na nossa vida nesse tempo. Muitas pessoas estão perdendo a capacidade de fazer para Deus, porque estão perdendo a capacidade de amar em Deus. Queridos, se nós não tivermos hoje, nesse tempo de hoje, um amor intenso no nosso coração, fluindo em nossas vidas, nós não conseguimos fazer o que Deus quer. O aconchego da nossa casa fica muito forte, a preocupação com as nossas coisas fica muito forte na nossa vida, e a gente não consegue abrir mão para poder servir e fazer a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos entender que Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá a oportunidade de trabalhar com Ele. Ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não, irmãos? Ele tem poder para fazer isso? Sim ou não? Ele tem, mas Ele quer dar a oportunidade para você e para mim, de nos sentirmos úteis naquilo que Ele está fazendo. Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está salvando vidas. Ele quer que você tenha uma participação nisso. Ele quer que você sinta a gratificação, a alegria de ser um instrumento nas mãos dele. Então, quando você vir aqui amanhã para trabalhar, você vai ter essa oportunidade. Quando você se envolve com o trabalho da igreja, com o seu ministério o ano inteiro, e às vezes você deixa das suas coisas para cuidar das coisas de Deus, você está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Só que esse evangelho parece que está meio fora de moda, né? Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em receber. Preciso receber de Deus, estou na crise, estou na dificuldade, Deus tem que me dar, Deus tem que me... Não, irmãos, Deus não tem que fazer nada. Ele faz porque Ele ama, Ele faz porque Ele nos adotou como filhos, mas nós temos que servir a Ele. Nós temos que ser pessoas movidas pelo amor, novamente movidas pelo amor, pessoas que entendem que melhor é dar do que receber, fazem a diferença, são relevantes no reino de Deus, porque são movidas pelo amor, mas também são movidas pela gratidão. Amém, igreja? Quem é grato aí? Quem é grato a Deus? Será que somos gratos mesmo, irmãos? O que é ser uma pessoa grata ao Senhor? O que é ser uma pessoa cheia de gratidão no coração a Deus, diante de Deus, para com Deus? Pessoa grata é aquela que tem uma percepção de que tudo aquilo que ela puder fazer para Deus, durante a sua vida toda, somando todas as suas atitudes, ações, renúncias, tudo que ela puder fazer, é pequeno diante da grandeza daquilo que Deus fez por ela na cruz do Calvário. Ou seja, ela sempre se sente em dívida para com o Senhor em relação à sua salvação. A pessoa que é grata, para ela servir a Deus é um privilégio e não um peso. Vou repetir: a pessoa que é grata, para ela servir a Deus é um privilégio e não um peso, uma obrigação. Servir a Deus para você, querido, o que tem sido? Tem sido um privilégio? É algo que você faz com alegria? Ou tem sido um peso? Você faz, ou você faz na marra? Faz obrigado? Faz porque tem alguém te cobrando? Jesus subiu, mas deixou o pastor com chicote, então tem que fazer, porque aqui o chicote estrala. É assim, irmãos? Não, irmãos, não é assim. Servir a Deus deve ser um ato de amor, uma resposta de amor para alguém que te amou, que não mediu esforços para salvar você, para restaurar a sua vida, para regenerar você de dentro para fora. Porque salvação não é apenas colocar o teu nome no livro da vida e te levar para o céu.
Se fosse só isso, o Senhor convertia a gente, matava a gente e já levava. Sim ou não, irmãos? Mas Ele entra na nossa vida, Ele coloca o nosso nome no livro da vida, mas Ele nos mantém aqui, porque Ele vai nos regenerando, Ele vai transformando a nossa vida. Primeiro Ele nos salvou da condenação do inferno, da condenação do pecado, mas agora Ele está nos salvando de nós mesmos. Ele está nos salvando, irmãos, da velha criatura, que muitas vezes quer voltar ativa de novo. Só que essa salvação que se processa através da santificação, ela precisa ser buscada, ela precisa ser valorizada através da palavra, da obediência à palavra, do culto, da oração, da vida com Deus. E hoje muitos crentes estão negligenciando tudo isso. Nós precisamos ser gratos pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Existe uma tendência natural no coração do ser humano de ser ingrato para com Deus, quando na realidade nós deveríamos agradecer a Deus por tudo. Irmãos, Deus, Ele abençoa justos e injustos, sim ou não? Ele faz chover só na lavoura do justo, aí do injusto Ele cobra uma taxa. Ó, você injusto tem que pagar aí um pedágio para chover na sua lavoura. É assim que Deus faz, irmãos? Ele faz chover sobre justos e injustos. O ar que nós respiramos é o ar que o justo respira, que o justo respira. Ele não cobra nada da gente por isso. Não cobra nada. Você está respirando o ar que Deus te deu, a chuva que Deus mandou. Você está vivendo com as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Mas nós muitas vezes não agradecemos a Deus. Mas quando alguma tragédia acontece, o injusto, ele começa a cobrar de Deus: não, onde está o Senhor? Por que o Senhor não impediu essa situação? Essa pessoa não podia morrer, essa situação não podia acontecer. Deus, o Senhor, não foi Deus. E muitas vezes, pasmem, o justo também está agindo assim. Irmãos, para que nós possamos ser plenamente gratos a Deus, nós temos que entender o quanto nós somos desprovidos de dignidade diante do Senhor. Mesmo que nós sejamos salvos, mesmo que nós sejamos justos, todos nós somos desprovidos de dignidade diante do nosso Deus. Toda a dignidade que nós temos é obra da sua graça, mas nós somos totalmente desprovidos de qualquer dignidade, de qualquer mérito para cobrar qualquer coisa de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós nunca seremos plenamente gratos a Deus. Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. 4 características marcantes na vida desse homem. E mesmo ele sendo reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal, o diabo ainda tirou seus bens, matou filhos, colocou doença. E aí Jó, por se sentir justo, por se sentir uma pessoa correta, ele começou em alguns momentos a querer cobrar a Deus uma explicação, cobrar a Deus, sabe, por que disso, daquilo. Ele entrou um pouco por esse caminho. Só que se você abre lá a sua Bíblia no capítulo 41 de Jó, no versículo 11, Deus ele disse para Jó o seguinte: quem deu antes a mim para que eu deva pagar? Tudo debaixo do céu pertence a mim. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo para Jó, irmãos? Tudo que foi seu antes de ser seu foi sempre meu. Amém? Tudo que foi seu antes de ser seu foi sempre meu. Em outras palavras, irmãos, tudo pertence a quem? A Deus. Nós não somos donos de nada. Tem um termo que a gente usava muito no meio batista, que era mordomo.
que é um mordomo, irmãos? É aquele administrador, aquele empregado administrador dos bens do seu patrão, aquele empregado de confiança, é aquele que toma conta da casa do patrão, mas nada daquela casa pertence a ele, ele só toma conta. O que você está fazendo com as coisas que Deus colocou nas suas mãos para você tomar conta? Você está tomando conta só. Entenda isso. Não te pertence, pertence a Ele. Tudo é dele. O dinheiro, ai, meu dinheiro, é nada. É nada. Deus é tão bonzinho que Ele pede só uma partezinha e deixa 9 com você. Mas tudo é dele, irmãos. Davi mesmo, na hora de ofertar, ele diz: da tua mão te damos, ou das tuas mãos te entregamos, Senhor. Porque Davi reconhecia que tudo pertencia a Deus. Servir é algo natural para quem é grato a Deus. Você é grato ao Senhor? Será que Deus, Ele olha para mim e para você e vê em nós gratidão a Ele, pela maneira como nós temos servido, pela maneira como nós temos dedicado a nossa vida, a sua obra, ao seu trabalho, ao seu reino? Será que o Senhor olha para nós e vê em nós um filho grato, uma filha que é grata a Ele? Então eu quero dizer para você nessa noite: melhor coisa é dar do que receber. Quem entende e vive isso, geralmente são pessoas que são movidas por amor, são movidas por gratidão, são pessoas que têm uma vida centrada em Cristo Jesus, e têm em Jesus o seu referencial de pessoa, o referencial que é o espelho de quem elas querem ser. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração, palavra que antecede o evento da caravana missionária. Eu quero deixar essa palavra para incomodar você, no sentido de deixar o amor fluir, deixar a gratidão fluir mais forte do que o egoísmo, do que a preguiça, do que qualquer outra coisa que impeça você de ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero declarar que você é uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Diva, você é uma bênção nas mãos de Deus. Cecília, Nicole, Eliane, Jorge, Adriana, você é uma bênção. Marlene, você é uma bênção. Vitor, você é uma bênção. Te amo. Pastor Enio, Jonas, Isadora. Agora eu me dei mal porque eu esqueci o nome da irmã. Lidiane, você é uma bênção nas mãos de Deus. Gabriel, Mateus não está mais aí. Gabriel, você é uma bênção nas mãos de Deus. Então todos nós podemos ser bênção nas mãos de Deus. Depende de como nós vamos nos colocar diante dele. Amém? Quem quer ser usado pelo Senhor aí? Fique em pé nesse momento.